sobre as expectativas para a moeda americana neste novo ano. Eu converso agora com o economista e sócio da Tendências Consultoria, o Silvio Campos Neto. Silvio, boa tarde para você. Muito obrigado por abrir um espaço aí na agenda para conceder essa entrevista para nós, ao vivo, aqui no Radar. O que é que você espera, Silvio, para o dólar ao longo de 2025? A gente está vendo aí na abertura que ele está caindo agora, mas muito pouco, e ainda ali naquele patamar perto dos 6,20, né? Essa situação tende a perdurar por enquanto? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, um prazer falar com vocês hoje. De fato, né, o dólar mudou de patamar ao longo dessas últimas semanas, como você bem lembrou, um movimento que ganhou mais destaque na parte final de novembro, início de dezembro, com a divulgação do pacote fiscal, mas que já, de certa forma, consagrou um ambiente de expectativas que vinha se deteriorando ao longo, principalmente, do segundo semestre. Enfim, chegamos a esses patamares, um dólar rondando a 6,20. É claro que o que se pode dizer é que, eventualmente, tem um pouco de exagero desse movimento, mas o fato é que, nesse momento, estamos sem nenhuma âncora, principalmente do ponto de vista fiscal, para que se tenha a expectativa de uma correção, né? E quando olhamos à frente, não só esse ano, mas também o ano que vem, ou seja, os 2 últimos anos de mandato do atual governo e todas as preocupações que isso gera do ponto de vista de políticas econômicas, em relação mesmo à questão fiscal, risco de medidas que eventualmente possam piorar ainda mais um cenário que já é difícil, num contexto internacional desafiador, não é? Também é importante destacar que é um mundo marcado por um dólar forte também, então isso não abre por hora, né, nenhuma perspectiva de uma volta da taxa de câmbio para os níveis que estávamos observando até alguns meses atrás. Então, nesse momento, eu diria que esses patamares um pouco acima de R$ 6, eles vieram para ficar, devem ser observados ao longo dos próximos meses. Se tiver que apontar o risco é de alguma pressão adicional, mas claro que isso vai depender muito, né? Não só lá fora do início do governo Trump, com sinais que serão emitidos, e principalmente aqui no Brasil, se o mundo político conseguirá dar uma resposta a essas preocupações do ponto de vista das contas públicas. Silvio, a gente está no começo de um ciclo de aperto monetário, o Banco Central está aumentando os juros, deve aumentar mais 2 vezes, pelo menos, no começo do ano, pelo que está sinalizado, ao mesmo tempo em que o Banco Central dos Estados Unidos está reduzindo os juros, não sabemos bem até quando, está já maneirando, botando o pé nessa redução, mas está reduzindo. Então, a gente está tendo uma diferença maior de juros, né, em relação aos Estados Unidos. Isso, por si só, pode ajudar a trazer o dólar de volta para o patamar ali de 5 e pouco, ou é insuficiente? Não, esse diferencial eu acredito que não seja suficiente para trazer o dólar para os níveis que nós observávamos até alguns meses atrás. De certa forma, isso que a gente costuma dizer, né, está meio que precificado, né? Já há essa expectativa aqui no Brasil de que a Selic alcançará níveis ainda mais elevados, né? Pelo menos mais essas 2 altas de 100 pontos e possivelmente mais algum ajuste à frente, eventualmente para perto de 15%. E nos Estados Unidos, o Fed, no Banco Central, já vem num processo de redução, mas, como você bem lembrou, já com sinais de que deve finalizar esse ciclo, pelo menos fazer uma pausa muito em breve, né? Tanto é que os juros de mercado nos Estados Unidos estão ainda muito pressionados, né? Então, por essa razão, também não vemos, né, um impacto grande daqui para frente, né, desse aspecto em particular na taxa de câmbio, o que, de certa forma, amplia a expectativa em torno dos outros pontos já mencionados, né? Nos Estados Unidos, esse início de mandato Trump, o quão agressivo ele será na adoção das suas políticas sinalizadas, né? Protecionismo, cortes de impostos, que podem mexer um pouco mais aí com o dólar lá fora, mas aqui no Brasil, principalmente, como que Congresso, o governo vão lidar com esse desafio, né, de sinalizar aí com medidas, com políticas, com diretrizes que pelo menos amenizem um pouco das preocupações com as contas públicas. Quer dizer, nesse momento, pelo menos assim, dos fatores internos, daqueles que em alguma medida estão sob nosso controle, são só medidas adicionais de cortar gastos do governo federal, da máquina pública, que poderiam ajudar esse dólar a se acalmar um pouco, é isso? De fato, eu diria que cortar gasto é algo muito difícil, né? Sabemos que não há margem hoje para esse tipo de medida, pelo menos na magnitude necessária, mas pelo menos sinalizar com políticas, com mudanças de preferências estruturais que apontem para uma dinâmica, uma trajetória de despesas mais controlada nos próximos anos.
Isso, de certa forma, já existe com o próprio arcabouço fiscal, mas a leitura é que as despesas obrigatórias seguem crescendo num ritmo incompatível com as métricas do arcabouço, o que fatalmente, pensando até mesmo na aproximação das eleições no ano que vem, isso vai gerar uma dificuldade ainda maior, impondo ao governo a necessidade de medidas difíceis, né? Só que é preciso que o quanto antes, né, isso seja sinalizado para que os mercados não fiquem nessa incerteza. Se o governo irá partir para uma saída, vamos dizer assim, mais correta, responsável, falando dessa forma, ou se partirá para uma linha mais populista, olhando aí para as eleições. Essa incerteza, de certa forma, que também alimenta muito, né, essa percepção de risco e o dólar nesses níveis observados. A gente tem agora, a partir de janeiro, o Banco Central sob o comando de Gabriel Galípolo, um indicado pelo presidente Lula. Na sua opinião, ainda existe por parte do mercado alguma desconfiança em relação a Galípolo ou isso não é visto mais como problema? Em tese, o próprio comportamento, as declarações, as sinalizações do agora presidente Gabriel Galípolo nos últimos 2 anos, né, período no qual ele foi diretor de política monetária, foram declarações muito bem recebidas, né, no sentido de que ele demonstrou estar bem alinhado à condução da política monetária com base nas diretrizes do regime de metas de inflação, né, defendendo essa abordagem mais ortodoxa, o uso da taxa de juros como instrumento de controle da inflação e de suas expectativas, ou seja, esses posicionamentos do Galípolo reduziram substancialmente as preocupações que ainda haviam no mercado em relação ao que será, né, do seu mandato a partir de agora. Ocorre que ainda ficam algumas incertezas, e aí muito ligadas não a ele, mas também ao ambiente que o cerca, né? Quando o presidente da República, ou mesmo pessoas importantes do partido do governo, como a própria presidente do partido, dão a entender em várias declarações de que a partir de agora o Banco Central vai mudar. Isso é uma preocupação, porque o certo é que o Banco Central não mude, tem a sua política monetária linear e bem ajustada e responsável ao longo do tempo, seja qual for o presidente. Então, acho que esse tipo de questão de posicionamento de pessoas importantes, né, tanto do governo como do partido do governo, é que geram essas dúvidas, e isso acaba também trazendo ruídos que podem não só prejudicar o trabalho do Banco Central, mas exigir até mesmo juros mais altos do que seriam necessários caso houvesse uma transição muito mais ordenada. Aqui com Vinícius Torres Freire sobre confiança, incerteza, comunicação, o quanto essas questões intangíveis acabam influenciando demais também os rumos dos parâmetros, dos índices da economia, e você está aí justamente reforçando isso tudo, né? Quer dizer, a comunicação, as palavras que são usadas, não só por parte do governo, mas também pelo partido, que é o partido do presidente, tudo isso acaba contando também para formar esse sentimento sobre para que lado o país está indo, é isso? Exatamente, né? Como na verdade o futuro é incerto por definição, o que os mercados fazem é incorporar nos preços o risco de que as coisas boas ou ruins aconteçam, né? E o câmbio nesse caso ele acaba também incorporando, pelo menos em parte, o risco de um cenário onde a política econômica parta para uma linha mais populista, mais voluntarista nos próximos 2 anos. De novo, não vou dizer que é o cenário mais provável, talvez nem seja, mas só o temor de que isso aconteça, seja na questão do fiscal ou mesmo na condução dos juros, isso já faz com que, naturalmente, seja incorporado um temor nesse sentido nos preços, e o dólar sobe também por conta disso. Silvio, só para a gente finalizar, a projeção das tendências para o dólar esse ano qual é? Nós estamos trabalhando no final desse ano com 6,05, que significaria uma pequena correção desse grande overshooting que houve no final do ano, mas reconhecendo que é um ambiente muito incerto, né? Nós não podemos descartar hoje um cenário onde eventualmente o dólar vai até um pouco além do que foi, porque vai depender muito desses 2 pontos mencionados. Governo Trump nos Estados Unidos e aqui no Brasil, como que o mundo político lida com todos esses aspectos. Silvio Campos Neto, economista, sócio da Tendências Consultoria, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Radar. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Um abraço, bom trabalho.